Sou babaca por não saber o que fazer? A história é a seguinte. Eu conheci minha, até então, namorada em uma faculdade, na qual eu trabalhava como atendente, há uns 10 meses atrás. Conheci ela numa terça-feira, logo de cara já me apaixonei, por ela ser extremamente linda. No padrão muca que vai destruir sua vida, cabelo liso curto, branquinha com o braço tatuado e camisa do Naruto. No dia que conheci ela eu consegui achar o Insta, e começamos a conversar. Incrivelmente ela também sentiu a mesma coisa por mim quando me viu, se apaixonou na hora como eu. No sábado dessa mesma semana nós saímos para comemorar o aniversário dela, só nos dois. Confesso que achei bem estranho ser só nos dois no aniversário dela porque ela era muito linda e parecia ser uma pessoa muito legal e gente boa, porém disse que N tinha amigos pois afastava todo mundo com o jeito dela de ser. De cara eu sabia que tinha algo de errado com ela, mas mesmo assim decidi continuar vendo ela e conversando assim mesmo. Fomos nos conhecendo mais, ela ia aos sábados para minha casa e só saía segunda quando íamos para o trabalho, por coincidência trabalhávamos os dois no centro da cidade. Meu horário de almoço era às 16 da tarde, e ela sai às 15 horas e 30 minutos do trabalho dela e eu saia do meu somente às 21, então no meu horário de almoço ao invés de comer eu ia para o centro me encontrar para ficar com ela. O tempo foi passando e eu fui conhecendo ela de verdade. No início ela era uma menina super carinhosa, atenciosa e que me tratava super bem, eles eu era do mesmo jeito. Só que isso acabou rápido. Conforme o tempo foi passando ela foi se mostrando muito ciumenta, possessiva e muito tóxica. Ela começou a reclamar e brigar muito todos os dias por eu ser como eu era, do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, das roupas que eu vestia, e até do meu cabelo. Ela sempre usou a desculpa de que era muito sozinha e só tinha a mim agora, e que eu precisava fazer tudo o que ela pedisse para a gente ficar juntos. Ela pegou o acesso do meu Instagram e tirou todas as mulheres todas, até as atrizes de filmes que eu seguia, todas. Pegou meu CLL e formatou minha conta do Google e apagou todos os contatos, eu só tinha o dela da minha mãe e da minha irmã. Me removeu do grupo que tinha com meus amigos, os quais tenho amizade há mais de 6 anos, tudo isso com a desculpa de que ela era insegura e tudo isso era para passar segurança para ela. Eu fiquei muito mal com tudo isso, ela estava me mudando, eu já não fazia mais nada que gostava pois ela queria estar no meio. N viam mais eu amigos, não jogava mais bola, ou simplesmente N podia assistir um filme com minha mãe porque ela queira que ficasse conversando com ela. Um belo dia me cansei disso e tomei coragem para terminar. Minha mãe me chamou para conversar e disse que já não me reconhecia mais, que eu mudei, que eu não era mais o mesmo de antes, que eu sempre andava triste e parecia cansado de tudo, e que isso era culpa dela, pois eu não tinha mais vida por causa dela. No dia que resolvi terminar, ela desligou o telefone chorando. Umas meia hora depois me ligou novamente com uma voz muito calma e muito baixa, dizendo que me amava e agradecendo por tudo. Logo não entendi o que estava acontecendo e por que ela estava falando aquelas coisas. Senti uma sensação muito estranha nessa segunda ligação. Ela me disse que estava desistindo de tudo, pois ela sempre afastava todo mundo com o jeito dela de ser, e não aguentava mais ser assim. Disse que estava no quarto dela trancada e com uma corda no pescoço e disse que me amava e desligou. Liguei para o primo dela que mora ao lado, e falei o que estava acontecendo para ele ir lá. Eu peguei um Uber moto e fui voando para a casa dela. Quando cheguei à porta do quarto dela estava arrombada. O primo dela teve que arrombar pois estava trancada e com a cama na frente, e ela com a corda no pescoço. Corri e abracei ela. Ela chorava muito pedindo para eu não lhe deixar. Depois disso conversamos e ela falou que não aguentava mais aquela casa, pois ela estava ficando maluca e que eu via e via coisas lá que deixavam ela assim. Então eu tomei uma decisão arriscada e precipitada que foi pedir para ela morar na minha casa por um tempo, até se acalmar com isso. Ela passou 5 meses morando comigo. Foi quando as coisas pioraram de verdade. Se antes eu já não podia fazer algo ela brigava comigo e isso ela morando na casa dela, morando comigo que eu não fazia mais mesmo. Perdi minha privacidade do meu cantinho que era meu quarto e nem podia mais ouvir minhas músicas depois que chegava do trabalho porque ela não gostava.
Isso acarretou várias coisas. Começamos a brigar todos os dias sem exceção. Como eu já estava de saco cheio dela, eu comecei a chegar mais tarde do que já chegava em casa, a não responder ela na hora, e voltei a falar com meus amigos. Em uma dessas brigas inclusive ela me deu 3 tapas no meu rosto, e quebrou um notebook da Dell, que eu usava para trabalho. Depois dessas brigas era sempre o mesmo roteiro, ela surtava, brigava comigo, me batia, depois chorava e por último dizia se matar pois não conseguia se controlar. E seguimos assim. Hoje ela voltou para a casa dela, eu na minha, voltei a sair com meus amigos, e a fazer o que eu gosto. Me recuperando de tanta coisa ruim que isso me trouxe. Nesse rolo todos eu acabei ficando ansioso demais, e tendo que ir ao psicólogo e psiquiatra pois fiquei abalado com tudo. Ainda não terminamos oficialmente, a gente se fala, só que mudou agora foi eu. E ela percebe isso, ontem me ligou e disse que tá muito triste com tudo isso e que não aceita me perder, e novamente falou em cima mais ar. E eu fico conversando com ela pois não quero que isso aconteça e tenho medo, vai que ela faça e eu fique me sentindo culpado. É isso amigos, eu não sei como colocar um ponto final nisso, eu não a amo mais, não sou mais feliz ao lado dela, mas quero que ela se mais. É um desabafo de quem precisa de ajuda e não sabe o que fazer. Desculpa pelo textão. TMJ Gás. Eu sou babaca por não querer contar imediatamente sobre traição da minha amiga? Minha amiga é traída há algum tempo e estava tentando juntar provas para ela, mas ela terminou antes. Eu não queria contar da traição agora, queria esperar a poeira baixar e minha amiga já foi contando logo. Tivemos que jogar toda a merda no ventilador de uma vez. Já aviso que vai ser uma longa história. Tudo começou quando conheci esse grupo de amigos há mais de um ano. Nesse meio tempo, PH19 começou a namorar VM23. Eu era bem próximo de todos do grupo, especialmente desses dois. P confiava bastante em mim, e até começou a trair a namorada na minha frente. Eu fiquei meio em choque, mas ok. Todos os homens do grupo sabiam das traições e ninguém falava nada. Eu decidi ficar quieto também, e admito que fui babaca nisso. V era muito dependente emocional. P por vezes ignorava ela, era frio por mensagens, respondia seco, destrava dela, ia pra rolê sem chamar ela nem avisar, para trair, mas ela sempre passava pano. Quando alguém apontava algum erro dele, ela prontamente o defendia. Todos do grupo ficavam meio irritados, mas bem, era o que era. Eu decidi juntar mais provas ao invés de só falar, porque ele com certeza manipularia a situação e sairia ileso. Por um lado, também tinha medo, pois ele confiava em mim e na época eu não queria separar o grupo todo e perder meus amigos. Tinha a chance de todos ficarem bravos comigo, ou ficarem bravos entre si e dividir o grupo em 2. Nisso admito que fui babaca e egoísta. P também dava patadas em qualquer um do grupo aleatoriamente e sem motivos. Todo mundo aceitava calado, menos eu que revidava sempre. Isso foi ficando desgastante e eu decidi me afastar de todo mundo do grupo, exceto M20, com quem mantinha contato às vezes. Eu contei para ela das traições um dia, porque eu já não tinha vontade alguma de interagir com o grupo novamente e deixaria que ela fizesse o que bem quisesse com essa informação. Pois bem, ela sempre me falava para comprarmos um chip, fazermos exposed anonimamente, etc. Até que recentemente, eles terminaram do nada. V ficou irritada com a forma que era tratada por muito tempo, terminou com ele, removeu as fotos do Insta, parou de falar dele, etc. Pensamos que havia acabado, e essa queria porque queria contar tudo para ela. Falei que não adiantaria sem provas, e eles já haviam terminado, não tinha por que contar agora. Esperasse a poeira baixar e ela se acalmar. V tem ansiedade e a cabeça dela deve estar a milhão agora, não queria deixar as coisas ainda mais turbulentas para ela, preferia que esperasse ela se acalmar. Já essa estava com medo que eles voltassem pela dependência emocional dela, mas eu argumentei que ela estava firme na decisão já que até fotos do Insta apagou. Pois S foi e contou para ela pela metade,
e eu tive que ir esclarecer tudo, porque ela botou meu nome no meio. Falei tudo o que sabia, das traições, que mais gente sabia, que ia esperar para contar quando a poeira baixasse, que ele traía ela nas festas na minha frente dos meninos, etc. S disse que sou babaca por não querer contar logo de cara. Eu sei que sou babaca por ter guardado isso por tanto tempo, mas sou babaca por não querer falar logo que eles terminaram? Ainda não teve repercussão porque contei hoje, mas toda a merda foi atirada no ventilador. Sou babaca por ter saído com minha ex estando em um relacionamento? Para descrever melhor a situação, devo contextualizar do início. Eu e Clara, nome fictício, nos conhecemos no início do nosso curso, e tivemos um relacionamento que durou cerca de 3 a 4 meses e acabou mal, daí seguimos em diante. E muitos meses depois, no mesmo curso e na mesma turma, eu me aproximei de Maria, nome também fictício. Nós tivemos um relacionamento perfeito no início. Não à toa foi meu relacionamento mais duradouro. Sinto que construí uma ligação com ela que jamais havia construído com pessoa alguma. Nós nos entendíamos e nos dávamos bem juntas. Tivemos momentos lindos e eu esperava que jamais acabasse. Por cerca de 6 meses nosso relacionamento foi incrível. Chegamos a morar juntas por um tempo. E tudo era tão intenso e prazeroso, a possibilidade de voltar a falar com Clara nem passava mais pela minha cabeça. Maria sempre havia deixado claro que tinha problemas no caso de eu e Clara voltarmos a nos falar, mas eu deixava sempre claro que nós não tínhamos nada uma contra a outra e que eu não a evitaria caso ela viesse falar comigo. Enfim, depois desses 6 meses, as coisas desandaram. Maria se mostrou hipócrita, já que se sentiria mal caso eu conversasse com Clara, mas era amiga de 2 de seus ex-namorados. Um deles sequer sabia que ela estava em um relacionamento. Mas o nosso relacionamento não desandou apenas por isso, ela passou a adotar um comportamento tóxico, me acusando de sair com outras pessoas, de trair ela fiscalizava o meu Instagram, porém eu não tinha o dela, e fazia questão de saber o nome de todos os meus amigos e amigas, por mais que eu não fizesse ideia das pessoas com quem ela conversava. Ela também tinha o hábito de brigar comigo. E quando eu estava tendo crises intensas de ansiedade por sua culpa, ela me deixava sozinha. Isso quando não dizia que eu estava me vitimizando e que não estava sentindo nada. Isso me levou a recorrer à ajuda de amigos virtuais. Ela passou a me culpar por contar dos nossos problemas para amigos que nunca teriam contato pessoal conosco, e então começou a reclamar de mim para os nossos colegas do curso. Eu tenho fobia social, e isso foi um terror para mim. É como se todos me odiassem sem eu ter feito nada. Mesmo que Maria ainda estivesse comigo, eu sentia um pânico dentro da sala de aula. Um certo dia, tivemos prova de recuperação de manhã. Maria não compareceu pois não precisava da prova, mas Clara estava lá, e depois de meses em que nós não nos falávamos, ela veio falar comigo. Eu estava desesperada por um porto seguro, alguém com quem eu pudesse contar, e a única pessoa na sala de aula que poderia me ouvir e ser minha amiga era Clara. No mesmo dia fomos almoçar juntas para colocar os assuntos em dia. Clara está em um relacionamento, nós definitivamente saímos como amigas. Enquanto almoçávamos, Maria começou a ligar desesperadamente e encher o WhatsApp de mensagens perguntando onde eu estava e com quem. Não era a primeira vez que ela tinha feito isso. Maria sempre foi tóxica e obsessiva, mas dessa vez, eu de fato estava com alguém, e decidi contar a verdade. Maria mandou dúzias de áudios chorando e gritando tanto comigo quanto com Clara, e ela sabia que Clara estava em relacionamento atualmente. E quando eu e Clara chegamos no curso no período da tarde, descobrimos que Maria havia mentido a todos que eu a traí com Clara. Uma de nossas amigas disse que Maria fez um escândalo doentio. Chorou como se o mundo estivesse acabando, apenas porque eu havia ido almoçar com uma amiga que tem namorado, cujo qual também sabia que ela estava almoçando com alguém com quem ela já teve um relacionamento. Eu vejo a reação dela como exagerada, mas a ouvi chorando, e não consigo deixar de sentir culpa pelo que houve. Fui babaca? Sou babaca por gostar da minha amiga que já namora? Meu nome é Nanda e eu fiz aniversário esses dias,
Tenho 15 anos e esse ano eu entrei no futebol feminino do meu clube. No começo do ano estava tudo muito bem, tinha umas amigas etc. Só que tinha uma menina que me chamou muita atenção, não falarei o nome dela então, de apelido será Mi. Lá em abril mais ou menos começaram os jogos que seriam o interno, eu não sabia o nome dela direito, então eu esperei chegar o dia do jogo para ver se a gente tinha caído no mesmo time. Eu tinha descoberto que a Mi era da base de um time, então se ela caísse no meu era quase 100% de vitória. Quando acabaram os jogos eu e mais duas amigas descemos e fomos para as quadras externas, pois lá tinha vôlei, futebol etc. Depois de uns 10 minutos jogando elas apareceram lá, a Mi e umas amigas dela. A gente começou a conversar, jogamos vôlei, e no final até dormimos na casa da minha amiga, sim, eu, ela e mais dois. Eu estava apaixonada, eu tinha receio que isso ia acontecer, até que era sexta-feira, quando tinha treino, eu achei que agora éramos amigas e podíamos conversar e eu me aproximar, mas quando chegou a gente nem se falou. Era sábado e tinha outro interno, fizemos as mesmas coisas por muito tempo, mais ou menos por 2 meses, mas depois eu, a Mi e outra amiga nossa se encontramos no clube e fizemos um grupinho, eu descobri que ela estava ficando com uma menina. Eu fiquei muito magoada, muito mesmo, porém a gente tinha virado muito amigas ao ponto de ir ao clube todo dia. Eu não conseguia me desapaixonar por ela, para mim ela era perfeita, até que eu descobri que elas tinham brigado. Não me chamem de egoísta, mas eu nunca fiquei tão animada por descobrir alguma coisa. Nessas férias a gente começou a se encontrar demais, eu achei que eu poderia ser a próxima namorada ou a ficante dela. Eu comprava comida, jogava com elas, fazia ela rir, meu plano estava perfeito, até que teve um jogo de futsal que um povo lá de cima, incluindo minhas amigas e ela, fomos nesse jogo, ela me elogiava etc e foi muito bom, até que acabou, a gente subiu nas quadras aonde treinava e ficamos jogando até que ela falou. Ah cara, o sorriso daquela menina é perfeito. Ela joga handball muito bem, ela é linda. Quando eu ouvi isso achei que era eu, mas eu não sou tão bonita assim, nem jogo handebol. Esses dias eu estou tentando me separar um pouco delas para tentar superar, mas que é difícil gostar de uma pessoa por um ano e ela nem perceber ou ligar, e só ligar para as outras. Eu sou babaca por isso? Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.